O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Jesus daqui é muito tremendo, amém? Jesus daqui é único. Foi difícil encontrar esse, irmão. Nós conhecemos muitos Jesus por aí, mas esse que hoje nós conhecemos, esse é pedra angular de esquina, esse é poderoso mesmo. Esse faz a diferença. Faz ou não faz? Tu tem bênção para contar? Pelo menos duas você tem, né, irmão? Que Jesus aqui nesse lugar falou assim, nesse lugar, isso no começo do ministério, ele falou assim, eu tenho 2 bênçãos nesse lugar. Você lembra? Lembra, né? Ele falou, a primeira bênção é eu deixar que cheguem nesse lugar. E a segunda bênção é eu permitir que voltem. Ao contrário das igrejas que estão por aí chamando para inchar e fazer número, nós aqui somos um centro de seleção. Aqui eu prego para te expulsar. Ou tu cresce, fica forte, vai vencer o diabo, ou tu vai sair vazado, irmão. Porque número aqui não interessa, amém? Mais gente, mais poder, dizem os mercenários. Não, aqui não precisa de mais gente para ter mais poder. Quem tem todo o poder nos céus e na terra já está aqui comigo nesse ministério. Se você quiser vir para servir o meu Deus, porque aqui quem prega sou eu, quem anuncia a Deus não sou eu, então o Deus desse lugar é o meu Deus. Se você vier com teu Deus de lá para cá, você não entra. Teu Deus para mim é lixo, aqui só vale o meu. Não interessa de onde você venha, que Bíblia você tenha, que Deus você tenha. O Deus desse lugar é o meu Deus. Quem tem ministério aqui sou eu. E é esse Deus que eu apresento. E esse Deus não te tem dado vitória? Não é esse que é poderoso? Não é por esse que você daria a tua vida hoje? Quem te apresentou esse Deus fui eu. Porque tu conheceu outros deuses por aí, aqueles deuses assim, irmãos, olha, esse aqui é homem de Deus, irmãos, o irmão está ali, é homem de Deus, votem nele que ele vai lutar pela igreja. Como? Como que a igreja precisa de alguém que lute por ela se ela é invencível? Como que a igreja precisa que um homem entre para a política? Eu duvido, eu estou aqui cuspindo na cara de juiz, cuspindo na bandeira nacional, cuspindo nas fardas e estou de pé há 30 anos. Como que a igreja precisa de homens para lutar por ela? O meu Deus, o Deus que eu te apresento nesse lugar, ele disse, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Esse é o Deus desse lugar. Aqui não cabe espaço para nenhum outro Deus, nenhum outro conceito doutrinário. Aqui nós somos único com um único Deus e uma única doutrina. A doutrina aqui, o que é certo e o que é errado, o que é legal, o que é ilegal. Eu estou cuspindo no certo, no errado, no legal e no ilegal. Aqui interessa o que Deus manda fazer, o que Ele manda nós vamos lá e executamos. Amém, irmão? É assim que funciona. Eu não tenho mais conceito de certo e de errado. Depois que você passa a ouvir Deus, não existe mais conceito de certo ou errado. Existe conceito de obediência ou rebeldia. Jeremias vai para a porta do templo e grita que são mercenários, grita que são ladrões, grita que são canalhas. Está certo ou está errado? Para toda uma nação estava errado, mas para Jeremias e Deus estava certo. Amém, meu irmão? E essa placa está aqui, meu irmão. E vai para as ruas de novo, hein? Já fomos para as ruas e vamos voltar para as ruas. Vamos ficar em cima das passarelas, com 2, tem essa, tem outra igual. Vamos ficar em cima e tem umas outras que nós preparamos. E vamos para a rua de novo. Eu cuspo na cara do Deus das Assembleias de Deus. Se lá tem Deus, eu não entendo porque eu estou de pé. Ei, Deus das Assembleias, tu não tem poder não, eu estou cuspindo na tua cara.
Está escrito que não pode blasfemar, não pode falar dos ungidos do Senhor. Eu sei que está escrito, a palavra de Deus é verdadeira. Então por que eu estou cuspindo na cara dessa raça maldita e estou de pé há 30 anos? Com muita saúde, 52 anos, subo escada correndo. Aqui não brincamos de Deus, aqui o conhecemos. Aqui o conhecemos. Quando vamos como ovelha muda ao matadouro para morrer, é porque conhecemos esse Deus. Então, meu irmão, atente, desperte. Esse não é um lugar qualquer e você está sentado aí, você não é salvo, porque aqui é um centro de seleção. Aquele que está de pé, e pode guardar o seu dinheiro, porque eu não vou pedir, tá bom? Pode guardar o seu dinheiro, porque eu não vou pedir. Esse ministério tem o que ele precisa: Deus. Grandes coisas temos visto, irmão, e grandes coisas Deus nos tem mandado fazer. Deus tem se revelado a mim de uma maneira tão tremenda, que eu anseio pelo dia que seja o exército armado, sejam os traficantes, sejam os milicianos, venham dizer: vai acabar o culto aí, eu vou rir da cara deles, mas eu vou rir de gargalhar, eu vou me escangalhar no chão, irmão, vou me escangalhar no chão, enquanto tem gente que por aí, não, irmão, os irmãos lá do morro eram santos, em oração, mas os traficantes mandaram sair, tiveram que abandonar o morro. Eu quero ver mandar sair a gente daqui, eu quero ver, irmão, eu quero ver. Porque aqui nós conhecemos Deus. O Deus para a gente não é fábula. A nossa fé é verdadeira, é real, é ativa. Nossa fé é real. Não tem esse negócio, não, eu sirvo o Deus da Bíblia. A Bíblia que compactua com a Constituição, eu cuspo na Constituição. Eu estou esperando a minha segunda prisão para eu tacar fogo numa Constituição. Estou esperando, quando eu voltar da segunda prisão, né? Vai ter a segunda prisão, em nome de Jesus, vai ter a segunda prisão, e quando eu voltar, vou tacar fogo numa Constituição e botar na internet para o mundo inteiro ver que eu cuspo nessa porcaria. Eu sou cristão, e cristão é regido pela Bíblia, não por outra lei. Não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. É verdade ou é mentira o que você acabou de ouvir? Então te curva. Aqui não tem pastor não, aqui tem homem de Deus, muito acima de qualquer pastor. Eu sou o restaurador da igreja, não sou pastor. Pastor, esse conceito de pastor, isso já era, meu irmão. Aqui é restaurador. Eu sou o último Elias que havia de vir, profetizado em Malaquias capítulo 4. Mas Elias já veio, é mesmo? Quando perguntaram para Elias, és tu Elias? O que ele disse? Quando perguntaram para João Batista, és tu Elias? O que ele disse? Não sou. O que João Batista disse quando perguntaram para ele, és tu Elias? O que João Batista disse? Não sou. Mas ele disse que ele era o quê? O profetizado de Isaías, a voz que clama no deserto. O profetizado de Malaquias, Jesus falou, em verdade vos digo, Elias virá e restaurará todas as coisas. Os cegos não enxergam, os surdos não ouvem, pouco importa. O que importa é que aqueles que enxergarem e ouvirem, esses herdarão a glória de Deus. E eu estou dando salto de cambalhota, porque Jesus já mostrou que tem muita gente já na glória, porque passou por esse ministério. Estou feliz da vida, meu irmão. Estou feliz da vida. Mas até eu sair dessa terra, e mesmo depois que eu sair, muita gente ainda vai ser salva por causa desse maluco do alto do morro que está cuspindo na cara dos outros deuses de todas as outras igrejas, Assembleia Batista, Metodista, Wesleyana, Deus é Amor, Silas Salafrária, Madureira. Eu estou cuspindo na cara do Jesus deles, para que fique bem claro que eu não me misturo com eles, nem com o Deus deles. Eu sou o único líder da igreja de Jesus Cristo no mundo inteiro.
e desafio o diabo a entrar por essas portas e dizer: tu é um mentiroso, eu vou te matar, vem. E que não venha sozinho, que saia com todos os demônios do abismo. Isso que eu estou dizendo hoje, eu tenho falado dia após dia. Estou repetindo hoje, para alguns pode ser até enfadonho, mas quando Jesus manda, eu obedeço. Porque ninguém vai passar por esse ministério e sair inocente. Eis a realidade. Hoje é um dia que nós vamos louvar a Deus, adorar a Deus. Você veio para cá para cultuar esse Deus que eu tenho apresentado para você, não é, irmão? O Deus da Bíblia, mas não só o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia da geração Jesus Cristo, né? Porque não podemos nos confundir com outros. Então, hoje no meu coração ele colocou gratidão, louvor, adoração. Então você vai ser participante comigo. E ele está falando abundantemente. Quem já teve visão aí? Levanta a mão, quem já teve visão? 1, 2, 3, 4. Aí, já tem 4 profetas que já teve visão aí. E olha que só começamos o culto, hein? E vou falando mais uma vez, quem não quer ouvir a verdade, fica em casa, mas não sintoniza a rádio não, hein? Senão tu vai ouvir mesmo lá, hein? Lugar de ouvir verdade é aqui, mas é só aqui. Aqui não tem engano. Aqui eu não usufruo do dinheiro, do recurso de ninguém aí. Aqui eu não exploro ninguém, meu irmão. Aqui eu sirvo ao Deus vivo e a minha alma engrandece ao Senhor. Quão grandes coisas tem feito o Senhor por nós. A alegria que está em nosso meio, ela é tão contagiante que ela é impressionante. Impressionante. Nós podemos entrar no corredor como ovelha muda levada ao matadouro. Lá na frente está a nossa morte, seja na cova dos leões, seja na fornalha, seja no matadouro. Mas enquanto a gente está no corredor, a gente vai louvando e dando glória a Deus. Vamos adorar a Deus, meu irmão. O nosso Deus não é fábula, meu irmão. Céu não é fábula, irmão. Nós vamos morar nesse céu, irmão. Os anjos não são mitologia, irmão. A morte de Cristo na cruz é realidade. Quer saber o quanto é realidade a morte de Cristo na cruz? Vê onde tem um terreiro de macumba, vê onde tem uma sessão de umbanda, quimbanda, magia negra, alguma coisa, e vai lá como ninguém te conhece, você vai, bota uma roupinha simples, entra lá numa sessão de terreiro de macumba, para tu ver que quando o demônio manifestar ali, ele não vai se desesperar e pedir para você sair dali rapidinho, porque é a realidade de um Deus tremendo na tua vida que ele não suporta, irmão. Vai, põe esse Deus à prova, diz: Deus, o quanto tu estás na minha vida. Ele vai te mostrar o quanto ele está na sua vida. Mas não me venha para cá como um católico que vai para sua novela lá rezar o terço. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram. Tu entende que você está a caminho do céu? Tu entende que você tem a chance de ser salvo? De condenado ao inferno, agora tu vai desfrutar do que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, coisas que Paulo diz assim: ao homem não é lícito falar tamanhas maravilhas. Que tu pensa que é o céu, que tu pensas que é a salvação, que tu pensas que é a vida após a morte com Jesus Cristo. Irmão, é algo tão tremendo que eu te confesso, quem dera aparecesse um louco ali, e Jesus tem que autorizar, porque senão não inventaram arma para me matar, e o cara me desse um tiro, eu caísse aqui morto. Como eu anseio entrar nos céus de Jesus Cristo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, meu irmão. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, mas eu ainda não encontrei os altares que eu quero encontrar. Tem gente aí vivendo que nem trouxa, que nem bobo nessa terra. Irmão, olha para o céu, olha para o Calvário. Olha o Filho de Deus que derramou sangue por ti. O que mais ele não faria?
Quando você conhece Jesus Cristo, meu irmão, você vê que ele não é esse lixo que tem sido anunciado por aí. Você vê que ele não é aquela prostituta cultural que está dentro dessas organizações chamadas igrejas por aí. Você vê que ele não é aquela vagabunda que está lá em cima dos palanques, junto com os políticos. Você vê que o teu Jesus é santo e não pisa em Congresso Nacional, que não dá a mão em político canalha. Você precisa conhecer de perto esse Jesus, meu irmão. Porque Jesus precisa de homens que falem igual a mim. Igual a mim, porque mais que eu ninguém falará. Igual a mim. Mais que eu ninguém falará. Mas igual a mim você tem que ser. Então desperta, não fica na mornidão, dobra esse joelho, clama, bota a boca no pó, traz os céus abaixo. Não fica olhando a vida passar, senão ela vai passar. Não está escrito, pede e recebereis? Então não deixa ver a vida passando com a sua injustiça, com as suas profanações. Não, se manifesta, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se manifesta, clama, busca, você vai receber. Por que tem tanto político preso aí? Não foi aqui que começamos a clamar e Deus disse, eu farei? Por que o Lula está na cadeia? Não foi aqui que Deus disse, vou jogar ele na cadeia? Não foi aqui? Não tem um monte de político que foi morto aí? E não foi aqui que Deus disse, vou matar? Enquanto as prostitutas evangélicas chamadas igrejas estão orando pelos políticos, o nosso Deus está matando eles. Porque se ele disse aos seus servos, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, imagina o quanto ele não tem fome e sede de justiça. Nós seremos um escândalo para todo o globo terrestre. E é isso que temos que ser, porque a Bíblia diz que quando olhavam para Jesus pregando, se escandalizavam nele. Tem um episódio que Jesus está pregando e a sua família diz assim, ele está louco, ele está fora de si. Esse é o nosso alvo, ficar louco e que as pessoas nos olhem fora de nós. Esse é o nosso alvo, porque se tem uma coisa, de Bíblia nós entendemos, embora a Bíblia seja para principiante, porque nós já andamos com Deus face a face. Bíblia já é para principiante, Bíblia é o beabá, nós já estamos muito além disso, muito além. Muito além, eu vou explicar porque tem gente ignorante, eu vou explicar. Moisés via Deus face a face, ainda não tinha nenhum pergaminho escrito. O homem não precisa de pergaminho para saber quem é Deus, ele precisa de um coração quebrantado e contrito. Moisés via Deus face a face. Só depois que começou a receber as leis. A lei não era para Moisés, a lei era para o povo. Sabe para quem era a lei? Para rebeldes, incautos e ignorantes, gente que estava brigando por causa de um boi tendo um rebanho. A lei era para esses. Moisés casou com uma mulher de povo estranho, transgrediu a lei, Miriam falou, ficou leprosa. Porque Moisés era um homem que estava acima da lei. Quem anda com Deus está acima de qualquer lei, meu irmão. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Eu parto dessa terra em 2053. E até lá, eu desafio que haja arma, o vagabundo, o canalha, ou a polícia safada, ou o traficante que tire a minha vida. Até 2053. Estarei sobre essa terra incendiando o mundo, porque eu ando com Deus.
E o que eu tenho te ensinado nesse lugar não é campanha, não é corrente, não é dar o teu tudo, não é querer comprar Deus com o teu dinheiro, com o teu carro, com a tua casa, com os teus bens. O que eu tenho te ensinado aqui é andar com Deus. Amém. Livro de Jó, no capítulo 2, no verso 7, diz: Saiu, portanto, Satã, o acusador e inimigo, da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: Deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele lhe afirmou: Mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Amém? Vamos poder sentar. Irmão, você tem que ser grato. Mas para ser grato, eu já falei isso aqui, né? Você tem que entender quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Senão você não vai ser grato. Quem é grato é porque reconhece que algum benefício lhe foi feito. E os cristãos estão por aí sem entender esse benefício. Não, Jesus morreu por mim na cruz. Conversa fiada, ele não entende isso. Quem entende que Jesus morreu por si na cruz, perante ao mundo, às leis do mundo e aos olhos do mundo, esse que entende o que é a morte de Cristo por si no Calvário, este se torna um marginal. Porventura, Paulo foi o quê? Não foi um marginal? Não era um homem açoitado, não era um homem algemado, não era um homem arrastado, não era um homem chicoteado, não era um homem encarcerado, ele não era um marginal? Pedro foi o quê? Marginal, preso, levado perante os tribunais, indagado, inquirido. Não era um marginal? Ou como é que é então um marginal? João não se tornou um marginal? Não foi extraditado para a ilha de Patmos, que era pedra pura? Muitos morriam lá, quando ele então teve a revelação do livro de Apocalipse. Jesus Cristo, porventura, não foi um marginal? Ou foi um belo cidadão, cumpridor de todas as leis? Então, por que mataram ele? Por que assassinaram Jesus? Não foi porque foi um marginal? Perante aos olhos do Estado legalizado, então Roma, que era, diga-se de passagem, a glória da organização jurídica e parlamentar. Mas Jesus Cristo, aos olhos desta bela organização que espelhou o mundo inteiro, que inspirou o mundo inteiro com suas leis e os seus senados, dizem que quem fundou o Senado foi Roma, para não deixar o poder centralizado na mão de um ditador. Então eles criaram o Senado, para que um homem só não tivesse tanto poder, o imperador. E este belo exemplar para o mundo inteiro, chamado Organização Romana, considerou Jesus Cristo o quê? Um marginal. E o assassinaram. E você o que é? Cumpridor das leis. De quais? Jesus recebeu um recado: Herodes quer te matar. E ele disse assim: não, mas por quê? Eu só ando na lei, eu não erro em nada. Não, vai lá e diz para aquela raposa, sabe o que é raposa? Ladrão. Vai lá e diz para aquela raposa que me convém andar hoje e amanhã, no terceiro dia eu sou consumado. Ou seja, me convém andar, eu tenho um tempo que ninguém lança a mão de mim, só quando eu for consumado. E as pessoas, meu irmão, não estão entendendo bem
o que é o Evangelho, para ter gratidão. As pessoas estão entrando na igreja para explorar Deus. Deus me dá a casa, Deus me dá um bom emprego, Deus põe meu filho num bom emprego, Deus tem misericórdia do meu filho. Às vezes o filho da pessoa, da mulher, do homem, da família, sei lá, é um tremendo de um blasfemo, e a mulher está lá, Jesus abençoa o meu filho. Como? Com um raio na cabeça dele? Com um marginal assassinando ele, porque é isso que merecem os blasfemadores desse Deus maravilhoso? Tem pessoas, gente, que não entende. Você tem filhos, eu também tenho filhos, meu irmão. Mas acima dos meus filhos eu tenho um Deus maravilhoso. E a minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem gente que, Jesus, meu filho. Está valorizando mais o filho do que as verdades de Deus. Muita gente é assim, porque não entende a obra redentora de Cristo, não entende quão grandes coisas Jesus fez por ele, por ela. Eu conheci pessoas que o maior desejo era ter um filho, e os médicos falaram, você não pode ter filho, não tem condição. E de repente Jesus vem e faz o milagre. Jesus vem e faz o milagre. Não teve dúvida, foi Jesus que fez o milagre. Hoje cuspiram na cara de Jesus, já deram coices nele, estão vivendo sua vidinha ridícula e medíocre aí, atrás de dinheiro, até baixar a sepultura e ir para o inferno. Tem gente, Jesus fez um milagre na minha vida. Qual milagre? Jesus passou num caminho e tinha quantos leprosos lá? 10. E quantos seguiram Jesus? A maioria dos que são alcançados pelo milagre de Jesus vai para o céu ou vai para o inferno? Os perdidos são como a areia. A porta da salvação é? E poucos passam por ela. Irmão, viva Deus. Seja grato, entenda o que Deus fez por você, mas entenda e viva isso. Sabe por que eu falo as coisas que eu falo? Porque eu entendo isso. Eu compreendo a obra redentora de Cristo. Jesus chama o homem e diz assim, eu tenho um plano na tua vida. Tem um plano na minha vida? Tem. Enquanto este plano Jesus não disser assim, está consumado, concluiu o plano. Enquanto eu não disser, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ninguém impede a desenvoltura da minha vida. Por quê? Porque Jesus tem um plano nela. É por isso que eu cuspo na cara desses deuses todos que tem por aí. Chamam Igreja Universal do Reino de Deus. Que igreja? Aquilo é um prostíbulo espiritual, uma casa de Satanás, um antro de vagabundos, canalhas, mercenários. Aquilo é isso. Sabe por que eu digo isso? Porque eu entendo a obra de Cristo. Aí já apareceu uma vez, alguém disse assim, cuidado, hein, está escrito, não pode falar mal dos ungidos do Senhor. Eu digo assim, por isso que eu estou falando deles, são um bando de canalhas. Se eles têm Deus, cadê o Deus deles? Que eu estou cuspindo na cara deles e do Deus deles. O camarada me aparece dentro de um templo que ele põe o nome, ousa colocar o nome de um lugar que ele supostamente diria ser evangélico, e ele coloca o nome de Templo de Salomão, recheado de símbolos da maçonaria. Só pelo nome Templo de Salomão já era o bastante para ninguém entrar naquele lugar. Mas a Bíblia diz que quando um cego guia outros cegos, ambos cairão na cova. Aí o infeliz, o maldito, desgraçado, que não há de morrer de morte natural, ele há de apodrecer em cima de uma cama, comido de bicho pior do que Herodes. O maldito
põe um quipá na cabeça, se cobre com um manto, como se fosse um ritual judaico, e ousa dizer que está pregando o evangelho. E há um bando de gente cega, encabrestada, vai lá lotar aquilo lá. E saem todos felizes. Eu fui no templo, eu participou do quê? Do sustento dos mercenários, dos canalhas, dos maçons? Por mais que se divulgue coisas, não adianta. O povo vê ali, Silas Malafaia é um maçom canalha desclassificado, mas o povo está indo lá. Edir Macedo é um canalha maçom desclassificado, tanto que quando ele inaugurou o Templo de Salomão, o Silvio Santos, que é outro maçom vagabundo desclassificado, foi lá para ver a inauguração, foi lá dentro do Templo de Salomão, tiveram um encontro, o Pacto dos Cavaleiros da Maçonaria. E o povo vê tudo isso e não adianta de nada. Por quê? Porque não entendem a obra redentora de Cristo. Jesus Cristo não morreu na cruz para enriquecer ninguém. Jesus Cristo não morreu na cruz para nós estarmos aqui com exuberância, cartão postal de riqueza. A maior riqueza que Jesus quer ver em nós é o que Ele próprio já nos deu. Ele nos deu a vida e quer ver essa vida martirizada no altar dele. É isso que Ele quer, meu irmão. Nós não temos nada para oferecer a Deus maior do que aquilo que Ele mesmo já nos deu, a nossa vida. E tem gente querendo comprar Deus com dinheiro. Não, porque eu vou dar o meu tudo. Aí vem a fogueira santa do inferno. Aí pronto. Aí as pessoas que têm aquele sentimento mercenário e mesquinho, que acha que vai dar e vai receber em dobro, aí dão, que é uma maravilha. Aí saem as ofertas de helicóptero. Sai uma parte para o banco e outra parte sai para onde? Para sustentar a maçonaria. Edir Macedo é um dos maiores contribuintes da maçonaria. Um dos maiores, ele contribui para a maçonaria mais do que Silvio Santos. E o povo está lá. Por quê? Porque não entende a obra redentora de Cristo, não entende o que Jesus fez. Não entende, eles não conseguem compreender esse Cristo que morreu na cruz para nos redimir dos nossos... Eles não conseguem compreender isso. Você compreende, irmão? Você é grato por isso? Se você for grato por compreender a obra redentora de Cristo, ninguém te engana, meu irmão. Eu saí desse mercenarismo e dessa apostasia que tem por aí, meu irmão. Mas ninguém me convencia que Jesus tinha morrido na cruz para eu ser um riquinho. Ninguém me convenceu disso. Ninguém me convencia que Jesus tinha morrido na cruz para eu ter um cargozinho dentro da igreja, para eu usar um crachazinho ridículo de idiota, ou então meter um terninho em cima como se eu fosse um panaca. E eu não me visto de terno mesmo para não parecer com eles, tá? Eu não me visto de terno para não parecer com essa raça que tem por aí, que carrega a Bíblia debaixo do braço, mas no coração deles não tem nada, porque quando ouvem a verdade, e se ouvem a verdade, ouvem por geração Jesus Cristo, eles dão coices. Jó era um homem grato. Diz que Satã foi à presença de Deus, o acusador, o inimigo, e passou a afligir Jó, servo de Deus, com feridas terríveis. Interessante que depois Jó, ele diz assim: nós recebemos o bem de Deus, e por que não receberíamos o mal também? Quem estava fazendo mal a Jó? Era Deus ou era o diabo? Diretamente falando, é o diabo que estava fazendo
mal. Mas nós precisamos compreender uma coisa: não importa de que fonte venha o mal sobre as nossas vidas, não importa. Se você anda com Deus, é a permissão de Deus, porque a fornalha é para te fortalecer e não para te destruir. A cova dos leões não é para acabar contigo, é para te fazer um novo homem, irmão. O campo de batalha, meu irmão, não te destrói, ele te fortalece. Você precisa compreender isso. Isso está na obra redentora de Cristo. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás te pediu para cirandar como trigo. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas e depois? Satanás não tentou cirandar Pedro como trigo e Pedro não pisou na cabeça do diabo? Nada virá sobre nós que não possamos resistir. Pode parecer que não vamos resistir, mas vamos resistir muito bem. Vamos triunfar, vamos glorificar esse Deus maravilhoso, mas temos que entender essa obra redentora. Não posso predeterminar o meu caminho, eu tenho que andar com Cristo, e Ele que me diz para a direita, para a esquerda, para, continua. Veja que Jó, ele tem uma postura incrível. Ele se coçava com caco, cerâmica, raspando as feridas, sentado sobre as cinzas, ou seja, ele estava numa posição de humilhação, aquele conceito antigo que nós conhecemos de se assentar sobre a cinza, tipo, é um caos na minha vida o que está acontecendo. Então a mulher aproximou-se: deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem, isso não vai resolver nada, amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele afirmou: tu falas como louca, porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que Ele nos permite? Esse é um entendimento brilhante, meu irmão. Esse é um entendimento glorioso. Esse é o nosso entendimento final nessa reta que nós estamos. Porque Jesus Cristo volta agora até 2070 e Deus já falou que está abreviando os tempos. Isaac Newton disse que em 2070 Jesus Cristo voltaria, 2060, e eu já estou acreditando que Isaac Newton, por coincidência, vai acabar acertando. Está pertinho, irmão. Por muito pouco eu não participo do arrebatamento. Considerando esses fatos aí, por uma questão de 3 anos, eu não participo do arrebatamento. Mas essa geração mais nova que eu, vai todo mundo ter que estar enquadrado para sair, ou no martírio, ou no arrebatamento. E é disso que estou falando, irmão. Você tem que estar preparado. Para quê? Para o arrebatamento? Pode ser, mas pode ser também para o martírio. Se tem um povo que ri à toa, dá gargalhada, é feliz em qualquer encontro, esse povo se chama geração Jesus Cristo. Qualquer reunião nós nos divertimos, que eu fico impressionado. Qualquer coisa que vamos fazer juntos é festa. É alegria transbordante, um espírito nos invade que nós temos um gozo que às vezes eu fico pensando, meu Deus, como as pessoas nunca desfrutaram disso que nós estamos desfrutando aqui, e isso não é nem o começo, quando recebermos a coroa da vida e passarmos pelos portais da eternidade. Não é nem o começo, não posso chamar isso nem de o começo, porque lá é o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Mas nós temos que ter consciência, hoje neste culto somos os que somos aqui, no próximo culto pode ser que esteja faltando alguém, porque Deus disse que tem um número de mártires para completar debaixo do altar, e esse número só pode sair do nosso meio, porque nós somos o único povo capaz de morrer por Jesus Cristo nos tempos atuais, não tem mais ninguém. Alguns de você fala, não, irmão, esse negócio de perseguição e martírio
É para os tempos passados. É por isso que o símbolo da igreja é um par de mãos com algemas. Porque é para o passado. É para o passado perseguição. É por isso que eu fiquei 18 dias lá na Polinter. Porque eu estava fumando maconha, cheirando cocaína e vendendo para o traficante. Foi por isso que um delegado espírita disse para mim: eu sou delegado, sou espírita e eu armei para você. Foi por isso, porque perseguição, morte é para o passado. Entendas a obra redentora de Cristo, entendas a missão ainda do Espírito Santo, entenda o chamado de Deus na tua vida, paga o teu preço, vai calejar o joelho lá no teu cantinho, como diz Mateus 6,6, vai descobrir o que Deus tem na tua vida. Porque quando você descobrir o que Deus tem na tua vida, meu irmão, e Ele te falar: eu vou te conduzir até lá, e você saber que ainda não chegou lá, você vai desafiar o diabo, o inferno, as armas, os homens, o sistema, os gigantes, e vai ficar de pé. Mas tem que entender a obra de Deus na tua vida. Tem que entender essa redenção, tem que entender esse chamado, tem que entender essa glória. Jó entendeu: a minha vida está nas mãos de Deus. Não blasfemou. O diabo vem e massacra ele. Muita gente poderia dizer: não, Jó, isso aí é o diabo que está fazendo. Não, é Deus. Não é o diabo. Não, é Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Então, o bem que eu venho recebendo esse tempo todo, se Deus agora quis me dar o mal, não interessa a fonte, é Deus. Ele reconhece: o diabo não tem poder sobre a minha vida. Se ele me tocou, é porque o meu Deus permitiu. Ele reconhece. E sempre tem alguém por perto para te incentivar, meu irmão. Amaldiçoa esse Deus aí, cara, morre de vez. Sempre vai ter alguém perto, pode ser um irmão, uma irmã, um profeta, entre aspas, né? Sempre vai ter alguém para te incentivar. Não, sai disso aí, tu está numa luta dessa, aonde que Deus vai querer o sofrimento do seu servo? Conversa fiada, Deus não quer sofrimento não, Ele quer a nossa morte. É isso que Deus quer da gente. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele quer a nossa morte, irmão. E é isso que eu estou falando. Nossa reunião é alegre, é tremenda, é Deus transbordante. Mas quando um de nós estiver debaixo do altar, lá no cemitério, nós vamos velar o corpo só para podermos cantar e glorificar a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Chora de saudade, mas não chora pela morte. Porque esse é o projeto de Deus. E a espada do martírio já está em nosso meio. E só aqui, em mais nenhum lugar. Se algum crente de outro lugar estiver sendo morto, está sendo morto por fatalidade ou porque é um trouxa. Porque mártir é aquele que morre dando testemunho. Quem morre com medo não é mártir, não. Quem morre encarando a morte, esse é mártir. Jó está lá na pior situação, no pó, na cinza, mas o reconhecimento dele, o entendimento da obra de Deus na vida dele, ele diz assim: não, peraí, isso aqui é obra de Deus, nós recebemos o bem de Deus. Aí, como é que ele diz assim, olha, tu falas como uma louca, porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que Ele nos permite? Jó entende que aquele sofrimento é obra de Deus. E algumas versões diz assim: recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Presta atenção, recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal.
Só por causa dessa versão eu digo, Jó aí cometeu um pequeno delito. Porque quando Deus está trabalhando nas nossas vidas, seja com o bem ou seja com o mal, nunca é o mal, sempre é o bem. Mas isso é uma questão de entendimento, compreensão da gloriosa obra de Jesus Cristo. Já falei aqui, a morte faz parte do Evangelho. Jesus Cristo disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, de quem era o sangue que clamava? De Abel, o que dava testemunho de boas obras. Deus precisa do teu sangue para que haja clamor na terra. Jesus Cristo vem e disse que vai julgar nessa geração, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Sabe por quê? Porque o clamor está diante dele, de todos esses que foram mortos com a verdade. Jó, segundo a outra versão, né? Essa versão aqui é um pouco diferente, mas a outra me vem à memória. Não recebemos de Deus o bem? Por que não receberíamos o mal também? Vamos considerar que Jó, por um momento, tenha entendido que o que estava acontecendo com ele era mal. Pode ser mal, meu irmão, quando você está com dor, quando você está com sentimento despedaçado, quando você está tentando fugir do infortúnio. Isso pode ser o mal, mas se é Deus agindo, é sempre o bem. Depois Jó tem tudo em dobro. Tem as filhas mais lindas, tudo isso tem uma simbologia tremenda, depois de todo esse sofrimento. E esse sofrimento de Jó é a trituração que Israel vai passar, para depois poder produzir alguma coisa bonita. Israel vai chegar à beira do extermínio, enquanto alguns pastores panacas, retardados, analfabetos, estão dizendo, os judeus são um povo privilegiado, é o povo santo, é o povo de Deus. Tá bem, se tu pudesse no inferno, o que mais tu ia ver lá é judeu. Povo privilegiado, vírgula, privilegiado sou eu que estou disposto a dar a vida por Jesus Cristo, não eles que cuspiram na cara de Jesus. Privilegiado sou eu. Privilegiado é você que quer morrer por Cristo. Quem cospe na cara de Cristo, quem dá coices à sua palavra, quem nega o seu nome, o seu sangue, o seu sacrifício, não tem privilégio nenhum, tem a espada de Deus contra ele. Não interessa se é judeu, filho de Abraão, filho de Telá, filho de Tel Aviv, não interessa, porque Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses pastorezinhos analfabetos, não sabem de Bíblia, não tem o Espírito de Deus. Porque o que eu prego aqui não é só o que eu sei, não, é o que ele está me falando enquanto eu estou pregando. Eles não têm o Espírito de Deus. Por isso vivem a vociferar um monte de blasfêmia, um monte de palhaçada, e é por isso que eu cuspo na cara deles, de todos eles e dos seus deuses. Na minha igreja lá fora está escrito, minha igreja é força de expressão, todo mundo sabe, ensinando a morrer por Cristo. Só aquela placa já assusta, já bota para correr todo crentinho panaca. Bíblia sim, Constituição não, só essa frase já põe metade para correr. Meu Deus, não é assembleiano, não é elege marginal, isso aqui põe todo mundo para correr. E enquanto eles estão correndo e caindo por aí pelas tabelas, eu estou de pé. Eu estou de pé. Então, meu irmão, nossa alegria, o gozo do Espírito que Ele tem tratado conosco, tem sido algo transcendental. Mas hoje, eu quero te dizer que você esteja
preparado, para que quando, entre aspas, o mal vier sobre ti, é porque Deus deseja te fazer um bem maior. Quando apedrejaram Estevão, era um mal, e a partir daquele mal, ele não desfrutou de um bem maior? Quando disseram para Paulo, vem cá, é tua vez, ele disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando decapitaram Paulo, diante desse mal, ele não alcançou um bem maior? Quando crucificaram Pedro, ele disse, crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Diante deste mal, ele não alcançou um bem maior. Jesus Cristo, quando pegaram ele, o crucificaram, escarneceram, o açoitaram, o colocaram num túmulo, diante desse mal, ele não alcançou um bem maior ao ressuscitar e dizer, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Sempre que o mundo olhar para você e te ver numa posição de mal, é porque Deus está preparando um bem maior. A menos que você não entenda isso, aí você fraquejou na fé. Chora tuas mágoas, chora tuas lágrimas, faz o que tu quiser, mas faz como Jó. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não blasfema. Diante do mal que se apresenta para você, ali está a porta do bem maior que Deus vai realizar na tua vida. Claro, dos fiéis. Não são todos que adentram por porta de igreja, mas aqueles que dão testemunho da verdade, não apenas com seus lábios, mas que expõem a sua vida, que não teme a nada. Ultimamente as igrejas estão bem sendo provadas por aí nas comunidades e nos morros, porque no Rio de Janeiro o tráfico cresceu a coisa de 1000%. E o que tem de crente por aí, ó, de antena baixada, com medo do tráfico? Quem conhece Jesus e conhece a sua obra, não tem medo de nada nem de ninguém, porque desfruta da promessa, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Guarda isso então, meu irmão. Quando você estiver diante da aparência do mal, enxergue nela a porta de um bem maior. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmão? Pode sentar. Irmão André. Aleluia. Amém. Assim que eu entrei aqui, Deus me deu uma visão com o irmão Rômulo de 2 espadas, irmão, nas suas costas. Elas estavam atravessadas num suporte, era a espada antiga, nas suas costas. Quando nós estávamos em meio aos louvores, a igreja, o chão da igreja estava todo inundado por uma água muito transparente. E a igreja toda estava cantando, louvando em meio a essas águas. De dentro dessas águas saíam espadas. E essas espadas não eram de lâmina, eram formadas da própria água. Essas espadas, eram muitas espadas em meio à igreja, muitas espadas.
quando ainda no meio dos louvores, a igreja não estava sendo vista na terra, eu vi a igreja acima das nuvens. E a igreja estava de branco, toda a igreja estava de branco, o Júnior estava de branco, toda a igreja estava de branco, e ali nós entoávamos o louvor, esse louvor, à meia-noite cantarei uma canção, ele estava sendo entoado nos céus. Irmão Marcos, por 3 vezes, uma onda, um vento, ele ia de forma muito violenta, e ele entrava dentro de você, esse vento. E ele por 3 vezes veio dentro de você de forma muito violenta, mas você não caía. Ele entrava dentro de você e permanecia ali, cessava a visão, isso por 3 vezes. Uma mão te suspende, você está acima da mão, e essa mão é a mão de Deus. Assim te manda dizer o Senhor: não te espantes, não te assombres. Deus vai trazer coisas gloriosas. Deus vai te usar para derreter corações. Deus vai te usar como um assombro para declarar coisas terríveis, coisas muito gloriosas. Deus vai te revelar corações. Assim diz o Senhor: eu vou te entregar corações, pensamentos, eu vou entregar a ti, aos teus pensamentos. O meu Espírito vai trazer as revelações gloriosas sobre a tua vida. Diz o Senhor, o Deus que te sustenta e te toma pela mão. Assim diz o Senhor nessa noite. Quando o Senhor, mestre, eu não estava aqui nessa hora, o Senhor subiu, como de costume, atrás do púlpito para pregar. Aqui, na frente, se fez uma cortina de fogo, e quando o Senhor entrou, o Senhor está atrás dessa cortina. Esse púlpito se encontra de ouro, tudo aqui se encontra de ouro, todos os instrumentos aqui atrás estão de cor de ouro, se encontram de ouro. Amém, até aqui. Irmão Alexandre, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, que é santo e que é poderoso. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi muitas mulheres, mas muitas mulheres mesmo, e essas mulheres estavam dentro de um círculo, e dentro desse círculo se levantou do lado delas muitas serpentes. Na medida que elas estavam orando, as serpentes estavam do lado dela. E eu vi uma espécie de acrílico. Esse acrílico ficava em cima delas. Então essa visão cessou. Amém. irmão Marcos. Amém. Mestre, Deus me deu uma visão no começo do culto, onde eu via 4 homens vestidos com roupa de limpeza, Eles tinham balde na mão, tinha pá e vassoura, como se fossem lavar a igreja. Esses 4 homens estavam lá perto na porta, lá em pé, um balde, vassoura, pá na mão, para lavar a igreja. Aqui, bem no meio, tinha um tronco de árvore, um tronco muito forte e robusto. Meu Deus. Em breve,
esse tronco será arrancado do meio da igreja. Esse tronco vai ser levado, vai ser retirado do meio da igreja. E os homens lavarão a igreja. O tempo que o tronco estiver fora, toda a igreja será lavada. Toda mentira dentro da igreja vai cair por terra. Todos os profetas serão obrados por Deus. Todos os profetas passarão pela navalha de Deus, pela mão de Deus, serão provados. Todos os profetas. Aleluia. Aleluia. Deus vive e Deus santo. Deus vive e Deus santo. Deus vive e Deus santo. Só vai ficar de pé aquele que tiver dentro de si as raízes e ficarem no chão, porque o tronco será retirado, mas as raízes ficarão. Quem tiver dentro de si raiz desse tronco ficará de pé. Quem não tiver vai cair. Quem não tiver vai sumir. Deus vai tirar os covardes do meio da igreja. Deus vai tirar aquele que diz, Senhor, Senhor, com a língua mentirosa, com a língua venenosa. Deus vai arrancar do meio da congregação. Assim diz o Senhor. Amém. Até aqui. Volta aí. Paz, irmãos. Uma glória neste lugar. Aleluia. Mestre, é assim que o senhor começou a oração, Deus me fez observar o púlpito se mexer. Ele mexia, daqui a pouco ele abria. E eu vi o irmão Tiago sair de dentro do púlpito. E ele olhou para a igreja e levantou a mão esquerda para o alto, punho, sabe, com um brado de vitória. Aleluia, Jesus. Naqueles comentários que o Senhor fez, eu via alguém lançar 2 punhais em direção ao Senhor. E esses punhais bateram na armadura do Senhor e virou pó. E caíram no chão. Deus me deu uma outra visão com o Tiago. Eu via, mestre, o Japão. Então eu vi o irmão Tiago ser elevado. Impressionante. À medida que ele subia, o Japão ia escurecendo. E eu via pessoas desesperadas, estendendo a mão para ele, clamando a ele, pedindo a ele que não subisse. Porque o lugar onde eles estavam ficando em trevas. Mas Deus elevava o irmão Tiago. Amém, mestre. Ainda durante os comentários, impressionante, o irmão André teve a visão que o irmão Rômulo recebia 2 espadas nas costas. Eu vi o senhor receber essas 2 espadas também, mas nos comentários também ser colocada nas costas e 2 suportes, só que a espada não estava atravessada como vinha do irmão Rômulo. Ela ficava de frente para o senhor, que o senhor metia a mão esquerda, pegava uma, e com a mão direita pegava outra. Essas espadas eram de ouro, mestre. Amém. Durante os louvores, quando o Senhor falou que era dia de louvores, vários anjos desceram aqui para participar dos louvores. E impressionante, o chão da igreja, eu não via esse chão verde, eu via pedras preciosas. Nós pisávamos em pedras preciosas na hora do louvor, dos louvores.
E eu via a igreja ser arrebatada, mestre, ser levada. O irmão viu os irmãos acima das nuvens. Eu via, mestre, na hora do louvor, a irmã Daniela, a irmã Isabel e a irmã Dominique ser levada no céu. Impressionante, quando elas chegavam lá, elas pisavam, elas caíam de joelhos. Então eu via um anjo vir e levantar as três. E quando eu observava a frente delas, tinham várias coroas com várias pedras, coroas de ouro, mas a coisa linda. E cada coroa tinha uma quantidade de pedras diferentes. Não eram iguais as pedras que estavam nessas coroas. Impressionante, mestre. Essas coroas tinham o nome dos irmãos da igreja. E tinha uma coroa que o anjo pegava e vinha com ela na frente, e ela tinha o seu nome, irmão Marcos Vinícius. Essa coroa tinha o seu nome, irmão. Aleluia. Quando o Senhor falou que não vai participar do arrebatamento por 3 anos, Deus me mostrava, o Senhor recebeu um outro relógio. E Ele pedia que o Senhor mexesse no relógio. Depois eu vi o ano de 2053 e Ele recebia do lado uma vírgula e o número 6 do lado dele, mestre. Amém. Irmão Alessandro, eu via você também receber um relógio, irmão. Atrás desse relógio estava 2037. Eita glória. Quando o Senhor falou de Israel, eu vi uma bandeira de Israel muito grande. Eu vi um anjo. Na ênfase que o Senhor falou de Israel, eu vi um anjo tacar fogo nessa bandeira que tem aquelas, ela azul tem aquelas estrelas, 4 estrelas, sendo que 2 pontas dessa estrela não se queimava. A bandeira se queimava quase toda, mas 2 pontas não se queimava, mestre. Amém, mestre. Até aqui. Amém. Bem no começo, eu via surgir desse lado e até no outro lado asas, mas era uma asa enorme, essa asa era de ouro. E ela ficava sobrevoando. À medida que o Senhor ia falando, no começo dos comentários, essa asa ficava. Então eu vi muitos anjos adentrar nesse lugar, mas muitos anjos mesmo. Teve momentos que eu pensei que eram pessoas passando do meu lado, eu pensei assim, poxa, está enchendo tanto a igreja, eu comecei a olhar, e aí eu entendi, eram muitos anjos, entraram muitos anjos nesse momento, nesse local, e eles ficaram, e até agora eles ainda estão aqui. Eu tive uma visão, ainda no comentário, depois dos louvores, esse comentário ali, quando o Senhor estava falando, desceu uma unção numa certa hora, e eu vi anjos se moverem no céu, mas anjos muito diferentes, como se fossem anjos que descessem para esse momento específico, mas não eram anjos normais, eles eram guardas reais, diz o Senhor. E eu vi eles pegando espadas específicas, e eles embainhavam a espada do lado, e desciam para a terra com uma velocidade fora do comum. E quando eu olhava na visão, eu via que eles desciam do lugar como se fosse o sol. E eles desciam como raios para a terra. Amém. Ainda nos comentários, quando o Senhor estava
falando nos comentários, eu vi o planeta Terra se formar atrás do Senhor. Todo o planeta Terra se formou atrás do Senhor. E quando ele se formou atrás do Senhor, Deus falou comigo. Deus disse que ele levantará um certo povo. E esse povo traduzirá as mensagens do Senhor, mas traduzirá como nunca foi traduzido. Traduzirá perfeitamente. E a voz do Senhor ecoará no mundo todo, porque assim diz o Senhor: tu és a minha bandeira. Eu te erguerei e tremularei sobre toda a terra, porque tu és a minha bandeira, Elias. Naquele louvor, preciso ir além desse deserto, eu vi um anjo. Esse anjo descia até o mar, e esse anjo ele tinha uma asa muito grande, e ele mexia com o mar, mas ele mexia de uma maneira com o mar, e o mar se mexia de um lado para o outro, e as ondas ficavam tão bravias, que eu via aquela espuma branca se movendo. Todo o tempo desse louvor, esse anjo mexia com as águas do mar. Amém. Tem um menino ali, tem o Juan, e tem esse menininho aí, ó. Eu vi um anjo chegando atrás desse menino, e ele tirou de dentro desse menino algo. E o Senhor diz: eu tirei. Assim diz o Senhor: eu tirei. E essas duas senhoras que estão do lado dele, eu tenho uma palavra do Senhor também para as senhoras. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo: que vieste ver no deserto? Que vieste ver no deserto? Eu vos permiti entrar aqui, pois fiquem sabendo, é sua última chance. Porque aqui eu não brinco, como brincaram com vocês a vida toda. E esse menino será um sinal, pois eu tiro, mas eu coloco de volta, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu tive uma visão com o Tiago. No momento que estávamos louvando, que o coral estava aqui na frente, eu vi o irmão Tiago. E eu vi ele de joelho, dentro de um lugar que eu acredito ser uma cela. Eu vi ele de joelho, tinha uma cama assim, e eu vi ele de joelho. E uma voz falou comigo e disse: ele sabe que é a hora do culto. Quando estava o coral aqui louvando, eu olhei para a Dayana e eu vi ela totalmente diferente. Eu te vi totalmente diferente. Eu não te vi como eu te vejo agora. Te vi mais velha, só que não era mais velha assim de idades, sabe? Mas era mais velha. Eu te vi maior, eu te vi mais forte. Eu te vi uma totalmente diferente. Deus te tocou essa noite. Deus tocou em algo em você essa noite que você nunca mais será igual, diz o Senhor. Deus, quando você estava louvando aqui, Ele te tocou. O Senhor te tocou essa noite e mudou o teu ser, mudou muito de ti. Tu nunca mais será igual depois dessa noite, diz o Senhor. Eu vi um anjo, esse anjo ia do lado do irmão Alex, e ele ficava do lado dele, e colocava a mão no ombro dele. O Senhor disse que te mandou um anjo para te acompanhar, Alex, porque Ele tem uma obra na tua vida, e fique tu sabendo, que do teu lado, eu estou vendo ele agora, há um anjo muito forte, diz o Senhor, do teu lado. Não temas, pois eu enviei o meu anjo. Lembre-te dessa palavra, diz o Senhor. Lembre-te desse dia. Eu enviei um grande anjo para estar contigo. E naquela hora tu saberás que eu enviei o meu anjo.
Senhor falou comigo no final, quando o irmão Altair estava entregando, e o Senhor falou comigo de martírio. E o Senhor falou que brevemente começará o martírio. E ele falou uma palavra muito importante, ele disse: preparai-vos, mulheres, pois grande é o martírio que eu tenho convosco. É pela vida de vocês que eu trarei o ódio desse mundo ao meu povo. Deus está contando com as mulheres, diz o Senhor. Amém. Algo mais? Não, mais não. Amém. Deus me deu uma visão, pastor, de uma besta, e ela voava acima das alturas. Era um dragão imenso, e esse dragão, ele estava com a sua fronte ferida. Ele estava muito irado, esse dragão. E Deus me deu a visão dessa espada. Essa espada feriu a fronte do dragão. Essa espada, ela era formada somente com essas letras, Bíblia sim e Constituição não. Essa espada feriu a fronte do dragão. E nessa visão, o dragão se irava, e ele estava como se aprontando para dar uma nova investida, um novo ataque. E a visão cessou. Até aqui. Eu vi um cesto aqui na frente da igreja. Ao lado vi muitos anjos. Em seguida vi pessoas levantando e colocando as vestes no cesto. Essas vestes eram vestes de contenda, intrigas e mágoas. Assim diz o Senhor: até aqui tenho vos alertado, mas não tem dado ouvido. Está findando o vosso tempo. Eu tenho uma palavra para Jumara. Assim diz o Senhor: a arrogância nesse lugar continua a mesma. Eu tenho uma palavra para você, Altair. No horário do louvor, do coral, eu vi um anjo com uma espada na mão. E ele trazia e te entregava essa espada. E essa espada estava escrito louvor. E assim diz o Senhor: cantará os seus próprios louvores. Esse jovem que está do lado do Diego, não sei teu nome, irmão, Eduardo, irmão, eu via o teu caminho, eu via você se dirigir num local, mas quando você andava, as suas pernas petrificavam como pedras, elas ficavam pesadas. E quando você virava as costas para vir para esse local, em direção a esse lugar, as pedras saíam impressionantes. Você andava para frente, as suas pernas petrificavam. Quando você virava para voltar, as pedras saíam das suas pernas, irmão. Amém, mestre. Algo mais, irmão?
Amém. Quando a senhora mãe veio aqui entregar, eu vi um anjo. O anjo saiu desse lado aqui, ele surgiu e ele tinha uma capa vermelha e ele colocou atrás da senhora assim, essa capa vermelha. Ele colocou com muito carinho, assim, como se fosse um cobertor. Assim ele colocou uma capa vermelha atrás da senhora. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Bendito seja Deus, nossa fortaleza. Bendito seja Deus, nosso escudo. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus, que nos ensinou a amá-lo, reverenciá-lo, temê-lo. Bendito seja o Deus santo, 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 o que é de geração em geração. Antes que houvesse dia, Ele é. Ninguém pode fazer escapar das suas mãos, e quando opera, ninguém impede. Santo Deus, te glorificamos por tuas grandes obras. Fica o nosso clamor por misericórdia da nossa alma, das nossas vidas, pois temos um desejo, Senhor, temos uma fé, mas não conhecemos as nossas forças. Mas diz a tua palavra que o Senhor não nos deixa ser provados, além do que possamos resistir. Então fortalece-nos na tua graça, Senhor, porque nós queremos e desejamos ser fiéis até a morte. Dá-nos as tuas espadas, Senhor, dá-nos os teus arcos, dá-nos as tuas flechas, pois nós não arreteremos, Senhor, porquanto tu nos tens ensinado a confiar no teu santo nome. Leva o teu povo na tua graça, na tua paz, pois certamente nós somos os teus únicos e últimos guerreiros. Jesus, nós te daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.